Olá, tudo bom? Espero que todos estejam bem. E hoje eu quero compartilhar com vocês um livro da Bíblia, Profeta Abacuque. E é um livro assim apaixonante, né? Nós gostamos bastante do Profeta Abacuque pelo capítulo 3. Mas até que chegasse até o capítulo 3, nós vamos encontrar o profeta Abacuque vivendo numa época assim de grande dificuldade. A palavra do Senhor diz que o reino de Judá estava passando por grandes dificuldades e poderíamos até dizer que se assemelhava um tanto quanto essa situação que nós estamos vivendo hoje no mundo. Não que houvesse uma pandemia, mas havia dificuldades, havia agressões, violências, né? E até mesmo assim, uma escassez de mantimentos. A palavra do Senhor diz que Abacuque, então, ele chega na presença do Senhor, querendo entender, querendo compreender o agir de Deus. Ele chega para Deus com o versículo que se encontra no capítulo 1, e ele traz para Deus a seguinte pergunta: até quando, Senhor? Até quando nós clamaremos? Até quando eu clamarei e o Senhor não me ouvirá? Porque para Abacuque, a impressão que ele tinha era que Deus não estava ouvindo. Mas era só uma impressão, porque a palavra do Senhor nos diz no livro de Isaías, do profeta Isaías, que os ouvidos do nosso Deus não estão agravados que não consigam nos ouvir. E a oração do justo, ela é ouvida por Deus. E aí, então, Abacuque, ele começa a questionar, a tentar saber o que estaria Deus fazendo, né? O porquê Deus não ouvia. E eu, como psicóloga, muitas vezes eu falo isso, que para nós cristãos é uma das grandes dificuldades, aquilo que nos causa ansiedade é justamente tentar entender e saber aquilo que Deus está fazendo. E até interessante que uma ilustração que eu gosto bastante é sobre o bordado de Deus. Que todo o agir de Deus, muitas vezes para nós, é como um bordado que é visto, um bordado feito pela mãe, que é visto pela criança no colo da mãe. Pela criança que olha aquele bordado avesso e que não compreende o que está na mente da mãe enquanto ela está fazendo ponto por ponto, para que o bordado então se conclua. E o agir de Deus muitas vezes na nossa vida, ou quando nós observamos o agir de Deus, nós muitas vezes também vamos olhar e vamos dizer: Deus, eu não estou entendendo o que é que o Senhor está fazendo. E às vezes nós até queremos dizer para Deus: Deus, eu acho que desse jeito ficaria melhor. Se o Senhor usasse talvez tal tom de cor aqui, né? Mexesse desse lado aqui, ia ficar melhor. Porque nós queremos muitas vezes direcionar a maneira como Deus tem que trabalhar. Nós queremos sentar no trono e tomarmos o lugar daquele que direciona o agir de Deus. E ao contrário, nós deveríamos entender que nesse momento Deus quer de nós a mesma coisa que Deus fez com que Abacuque entendesse. Eu quero que você entenda, Abacuque. No capítulo 2, Deus ele traz para Abacuque essa visão de que aquilo tudo que estava acontecendo não era uma coisa sem propósito, havia um propósito. Ainda que Deus não tivesse revelado exatamente, detalhadamente os propósitos, mas havia um propósito, porque o nosso Deus ele nunca age sem ter um propósito. E aí então Deus ele começa a trazer para Abacuque que havia um propósito naquele agir dele. E aí Deus, ele com esse entendimento que ele dá para Abacuque, é interessante que a profunda aflição de Abacuque se transforma então em esperança. E Deus, ele quer de nós, nesse momento que nós estamos vivendo, de nós, seus filhos,
seus servos, aqueles que creem nele, é que a nossa aflição seja transformada em esperança. Se você está aflito, o que Deus quer que você tenha hoje é essa aflição transformada em esperança, porque nada saiu do controle de Deus. A palavra do Senhor diz no livro do profeta Jeremias que os pensamentos que Deus tem para nós é pensamento de paz. Então Deus, ele não quer o nosso mal. O bordendo, né, as coisas que Deus está trabalhando, a maneira como ele está trabalhando, você não entende, nem eu. E não precisamos entender. Nesse momento nós só precisamos dizer para Deus: Deus, eu confio, eu acredito, eu sei que o Senhor tem pensamentos de paz a nosso respeito. E aí então, Abacuque, quando ele tem esse entendimento de que Deus tem um controle absoluto, que Deus não dá um ponto sem nó, né? E que aquele bordado que Deus estava fazendo, aquela construção de Deus, ainda que Abacuque não entendesse, estava dentro de um controle tão absoluto de Deus. E quando o bordado ficar completo, né, assim como um bordado de uma bordadeira, quando está completo, nós olhamos e dizendo: que maravilha, que coisa linda! Eu sequer imaginava que ia ficar tão lindo. Assim é o agir de Deus. Nós sequer imaginamos quais são os propósitos, os caminhos que Deus trabalha ali, né? Que Deus usa para poder cumprir os propósitos dele, mas ele não deixou. Deus, irmãos, Deus não é um velho caquético. Deus não é um velho frágil. Deus é o Senhor do universo e é todo poderoso. E a oração de Abacuque estava justamente sendo motivado não por uma situação de incredulidade, ainda que possa parecer que ele estava tendo um momento de incredulidade, mas não era uma incredulidade. Ele trouxe essa pergunta para Deus, porque Deus não o escutava, porque Abacuque sabia que a soberania é de Deus, era e é de Deus. E nós também devemos assim descansar no Senhor, sabendo que a soberania é do nosso Deus. No capítulo 3, Abacuque então, já com a sua aflição transformada em esperança, ele traz para Deus esse cântico lindo que nós amamos. Fala para o Senhor: Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Ainda que eu olhe para o fruto nas árvores e perceba que não tenha fruto, ainda que eu olhe para o campo, perceba que não tem mantimento, ainda que eu veja que não tem o gado, que não tem a ovelha, que o fruto da oliveira está mentindo, que não está tendo fruto na vide, Senhor, ainda que eu olhe todo o contexto exterior e perceba que as coisas não estão do jeito que eu quero que estejam, todavia, Senhor, eu me alegrarei no Deus da minha salvação. Ele descobre uma alegria dentro do coração dele. E eu quero te dizer uma coisa hoje: talvez tudo isso que nos sobreveio seja motivado, ou seja, motivação para que nós possamos descobrir a alegria que nós perdemos, a alegria da salvação, a alegria pela salvação. Talvez o Senhor nosso Deus tenha olhado para a sua igreja e tenha nos encontrado, nos esforçando para extrairmos as bênçãos da mão dele. Talvez o Senhor tenha visto sim pessoas que subam os montes, descem dos montes, que jejuam, que se dediquem e que cantem louvores e que fazem estudos de mensagens maravilhosos, mas talvez o Senhor esteja percebendo que no nosso coração a alegria da salvação já se foi há tanto tempo. Restitui-nos ao Senhor, como disse o teu servo Davi, alegria pela salvação. Que Deus abençoe a igreja, que Deus abençoe você e que a paz do Senhor seja contigo sempre.